A primeira mulher a assumir um cargo legislativo no Brasil foi eleita há quase 90 anos. No entanto, de lá para cá, a representatividade feminina na política brasileira não avançou de forma significativa. Além dos números permanecerem baixos, as mulheres que ocupam ou pretendem ocupar esses cargos precisam derrubar inúmeras barreiras em um ambiente majoritariamente masculino. O homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define. Ela desatinou, desatou. Eu acho que as mulheres, na verdade, já fazem política desde que nascem. O nosso corpo é político, porque a gente carrega nas costas a vida de uma cidade. Para os homens estarem circulando pela cidade, teve alguém cozinhando em casa, teve alguém passando a roupa dele em casa, vai ter alguém cuidando da filha dele em casa. Então, isso é política. Eu acho que, primeiro, é desconstruir essa ideia de que política é só isso aqui, que a gente está aqui na frente da Câmara Municipal de Niterói, em que por quase 1 ano e meio eu fui a única vereadora em exercício. Então, política é cotidiano. É muito difícil estar nesse espaço, né, assim. Para além da dificuldade de ser muito minoria, de ser um espaço muito masculino, muito da disputa, eu acho que tem uma coisa que é um momento que a gente está vivendo brasileiro, assim. A democracia brasileira é uma democracia jovem, incompleta, que nunca chegou em alguns territórios para algumas pessoas, mas o fato é que há hoje um retrocesso democrático gravíssimo. Eu fui eleita 5 vezes, né? Graças a Deus. Aí você imagina que é uma emergente favelada vencendo a vida. Aí eu cheguei com uma Mercedes 0 km de capota baixa de vestido vermelho, bem faveladona, que venceu mesmo. E eu lembro que marcou muito, assim, meu coração, e eu estava até falando isso com a minha equipe, alguns vereadores que estavam na entrada da Câmara, aí pararam, ficaram me olhando, e quando eu passei, A história das mulheres na política brasileira é longa e se constrói desde o Brasil colônia, passando pela República e formação do Estado Democrático até os dias de hoje. No entanto, é comum entendermos a luta política feminina a partir do direito de voto, Conquistado sem restrições em 1934. O homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só.
Getúlio, quando assinou o decreto que a gente comemora, de fevereiro de 32, ele dava o direito de voto, mas tinha que ser ratificado na Constituinte. Quer dizer, dava o direito de voto para a gente participar daquela eleição, mas a Constituinte que ia ser escrita, ela tinha que dizer que as mulheres podiam votar. A pressão dos católicos era, se vocês botarem a lei do divórcio na pauta da Constituição, a gente tira o direito de voto de vocês. A negociação foi nesse nível. Se conseguiu aprovar o direito de voto, mas olha, foi facultativo. Isso, numa população que não tinha nenhum traquejo de fazer política, você pode imaginar que não é uma coisa simples. A rádio estava começando. A propaganda era boca a boca. O voto era obrigatório apenas para funcionárias públicas, pela Constituinte de 34. Só que funcionária pública era pouquíssimo. Daí vem a ditadura do Estado Novo, de 37, tal, até 45, quando você tem a redemocratização e, novamente, eleições. Não se elegeu nenhuma mulher, nenhuma. E nos anos 50, nós praticamente fomos sumindo na representação política. Se elege uma deputada federal em 50, que é a sobrinha do Vargas, a Ivete Vargas, e nenhuma mais. Aí vem o regime militar, novamente as mulheres escondidas, até que na redemocratização, o ressurgimento de um amplo movimento feminista, que aí já sou eu, já é minha geração, chegando na rua. A gente saiu de 4 na década de 70 para 26 para redigir a Constituição, esta Constituição, a Constituição cidadã, como a gente chama. Como um congresso tão grande, com 513 deputados, 81 senadores e senadoras, gostaríamos de desejar boa vida a todas as pessoas que já estão aí conosco na live. E é uma honra estar aqui hoje, junto com a bancada feminina, fazendo essa live em comemoração ao 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, mas que para nós é um dia de luta, que marca um momento para fazer o registro das lutas até aqui, e também dos desafios a trilhar, sobretudo neste momento histórico da história de Alagoinhas, que pela primeira vez tem uma bancada feminina de 4 mulheres eleitas. Para iniciar, falar um pouquinho sobre a nossa emancipação política, que é de 2 de julho de 1853, ou seja, Alagoinhas tem 167 anos de emancipada. 81 anos depois da emancipação, veio o voto feminino. E nesses 89 anos que as mulheres votam no Brasil, Alagoinhas teve, até essa legislatura, apenas 7 mulheres vereadoras, sendo que uma foi no período da intendência. E, historicamente, na última eleição, foram eleitas 4 mulheres. Jaldice Nunes, Luma Menezes, eu, Jusce Cardoso, que estou aqui hoje na condição de presidente também da Comissão da Mulher aqui na Câmara, e que, além de vereadora, também estou ainda na presidência do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres, e também da nossa companheira de bancada, Raimunda Florencio, que está aqui na casa desde 1997, professora, assumiu o mandato como suplente do finado Edivaldo Picot,
atualmente é vice-presidente desta casa e que não está presente por problemas de saúde. Então, nessa saudação inicial, desejamos aqui toda a bancada, a plena recuperação à nossa colega Raimunda e dizer que ela, que é uma preconizadora deste espaço aqui, a nossa vinda para a Casa Legislativa fortalece, não apenas individualmente cada uma delas, mas todas as lutas em prol do direito de toda a população, sobretudo das mulheres. Então, para iniciar as considerações iniciais, vou então pedir que a vereadora Luma Menezes possa fazer suas considerações. Obrigada, Jussi. Boa noite, né, gente? Boa noite a todas e a todos. Gostaria de saudar a nossa secretária de Assistência Social, Ludmila Ficina, que já se encontra aqui conosco, as nossas vereadoras presentes, Jussi Cardoso e Jaldice Nunes. Mandar um abraço especial, e votos de boa recuperação para a Raimunda Florencio, que infelizmente não pôde estar presente aqui com a gente, mas se encontra acompanhando e se encontra na luta, junto conosco, nesses dias aqui na Câmara. Mandar um abraço também especial para todas as mulheres que estão nos assistindo hoje, que estão acompanhando essa live histórica, que marca um momento muito importante na história da nossa cidade. Temos 4 mulheres vereadoras, 4 mulheres eleitas, que são diferentes, que possuem correntes políticas diferentes, mas que estão unidas com o mesmo propósito, que é lutar pela garantia do direito das mulheres, pensar de forma conjunta em políticas públicas para fortalecer a nossa existência e sociedade. Isso é um grande feito, e esse feito faz diferença. Já começou a fazer diferença na nossa cidade, já começou a fazer diferença para as mulheres do nosso município. Então, eu sou Luma Menezes, a vereadora mais jovem nesse momento na legislatura atual. E temos também diversas propostas, vamos poder falar um pouco mais sobre elas durante os próximos momentos. Temos diversas propostas também para a luta das mulheres no nosso município. E quando nós falamos de luta das mulheres, é importante lembrarmos que nós somos diversas, nós temos nossas especificidades e que cada mulher, o lutar pela mulher, o pensar no direito da mulher, é necessário que se considere a especificidade de cada uma, fazer o recorte devido. É necessário falar sobre a importância de lutar e de garantir também o direito das mulheres negras. É necessário pensar, e discutir a importância da juventude de mulheres participando juntamente dessa luta. É necessário pensar e também lutar para que a garantia do direito das mulheres não cis, e aí eu falo de mulheres travestis, de mulheres trans, também sejam pensados e sejam discutidos dessa casa. Então, agradeço muito a vocês que estão nos acompanhando e agradeço por vocês fazerem parte, junto com a gente, desse momento histórico na nossa Câmara e na nossa cidade. E nós continuamos aqui insistindo da importância desse momento. E por que nós escolhemos discutir políticas públicas para as mulheres? Aproveitar, já desejar aqui as boas-vindas também, agradecer a presença da secretária Ludmila Ficina, que é a secretária de Assistência Social. Também agradecer aí a presença na live da Coordenação de Políticas para as Mulheres, de Jamile, Anderson Xará, que é o coordenador, o diretor, desculpe, de Direitos Humanos, o subsecretário Rui, que também está aqui. E as mulheres são 23% em relação aos homens nos cargos de liderança. Um outro dado que chama muito a atenção, que 47,12% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio, sobretudo no ambiente do trabalho. Mulheres concentram, agora na pandemia, 65% daqueles que perderam seus empregos formais. Então, por isso que nós estamos discutindo aqui hoje políticas públicas para as mulheres. E aproveito para fazer as considerações iniciais a nossa vereadora Jaldice Nunes. Vou falar em pé, que eu sou a mais baixinha aqui da turma. Senhoras vereadoras, secretária de Assistência Social Ludmila Ficina, funcionários aqui da Ascom da Câmara, público conectado através das redes sociais oficiais, boa noite. Que alegria, estarmos aqui nessa noite, numa live histórica,
uma live onde concentra algumas mulheres, né? Hoje nós não temos aqui a nossa querida Raimunda Florencio, mas temos 3 vereadoras eleitas e nós acreditamos na força da política como uma forma de transformar, como um instrumento de mudar a vida das pessoas. E hoje, durante o dia, eu fiquei muito apreensiva, Luma, e às vezes eu ficava triste, às vezes eu ficava alegre, com dúvida, insegurança, às vezes alegre, e ficando pensando, meu Deus, que turbilhão de emoção, né? A gente tem passado esses últimos dias. Momento de luto, momento de dor, morte, e ao mesmo tempo a gente procura fé, força, esperança, e no meio dessa pandemia a gente está aqui para falar sobre políticas públicas para nós mulheres. Nós mulheres que sofremos ao longo da história tantas injustiças sociais. Nós mulheres que não tínhamos direito nem sequer de votar. Para votar, a gente tinha que ter autorização dos maridos, ou se fosse independente, viúvas ou independente. Nós que lutamos tudo, e para nós é tudo muito difícil, é tudo com muita luta. E eu pergunto o tempo todo, né, como é que a gente consegue ser mulher? Porque só uma mulher para ser capaz de entender a dor da outra mulher. E justamente essa resposta vem, nós conseguimos ser mulher justamente porque somos mulheres. A gente sabe e tem essa sensibilidade de ser, de lutar, né, de conduzir. E eu tenho certeza que essa Câmara de Vereadores, essa Casa Legislativa, a Casa da Cidadania, a Casa do Povo, não será mais a mesma depois dessa legislatura, depois desses 4 anos com essas mulheres, que com certeza esse aumento na política, esse aumento nesse espaço de decisão, vai fazer com que as meninas, com que as crianças e com que outras mulheres voltem a sonhar e tenham interesse de estar na política e mudar a nossa cidade para melhor. Continuando a nossa live, dizer da importância da harmonia entre os poderes. O poder legislativo, sem dúvida nenhuma, está cada vez mais fortalecido em nossa cidade, e em especial na perspectiva delas. Nós estamos aqui, que é mais importante, para além de mulheres, somos mulheres capacitadas e qualificadas para fazer a diferença nessa legislatura. E nós precisamos dar o exemplo. Os poderes, eles são harmônicos. Por isso, aqui o Poder Executivo está representado na pessoa da secretária Ludmila Ficina, para que nós possamos dialogar um pouco sobre essa questão das políticas públicas para as mulheres, uma vez que está na égide da Secretaria de Assistência a maior parte das políticas para as mulheres, que precisam ser transversais, mas aí dirigidas pela equipe da secretária. Então, para fazer as considerações iniciais, fique à vontade, secretária. Eu também vou fazer igual a Jal disse. Nós que somos professoras acabamos ficando de pé. Primeiro eu queria agradecer a Deus, né, por esse momento aqui, por esse dia. É algo indiscutível, né? Então quero agradecer a Deus, agradecer a minhas queridas vereadoras, né, Jaldice, Luma, Jussi e nossa querida Raimunda Florencio. Quero agradecer a todas as mulheres alagoenses que estão aí nos assistindo, todas as pessoas que estão aí conectadas. Agradecer meu subsecretário em nome da SEMAS e principalmente a minha diretoria, né, e coordenação de política para as mulheres. Falar um pouquinho de mulheres. O que é ser mulher, né? E aí realmente eu trago tudo que vocês colocaram aqui. É algo esplêndido. Mas estamos passando por um momento de pandemia que é algo triste. As nossas emoções, elas ficam a todo vapor, sem saber de que forma nós podemos fazer, de que formas nós podemos ajudar. E queria realmente trazer aqui nessa noite que a harmonia de todos os envolvidos é algo fundamental. Então, aqui eu me coloco à disposição, hoje e sempre, para que todos possam estar envolvidos. Nós, mulheres, homens, sociedade,
em prol que a gente possa cada vez mais atender essa população. Eu digo população porque ela cresce. E o que é que nós podemos fazer, né? O que é que nós podemos cada vez mais dedicar? Então, hoje, a minha palavra de ordem é harmonia. A harmonia que a gente possa cada vez mais, e aí no decorrer hoje da nossa discussão, estarmos juntas, envolvidas, né? Trabalhar realmente em prol daquelas que precisam da gente. Hoje eu não falo só em nome da parte da violência doméstica, mas como um todo. E hoje é um momento que eu trago de reflexão. Então, hoje nós sabemos que todo dia é Dia da Mulher, mas que hoje eu quero aqui deixar bem claro que é um momento de reflexão. É um momento que a gente possa aqui, e que vocês possam também aí, que estejam nos assistindo, ajudar. O que é que nós podemos fazer para cada vez mais crescermos em prol de uma Alagoinhas melhor? Obrigada, secretária. E eu quero, para iniciar e passar aqui novamente para a vereadora Luma, até para dizer como é que nós vamos funcionar. A ideia dessa live é justamente para mostrar a importância do diálogo, porque é dessa forma que se faz política pública com eficiência. Nós estamos representantes do povo e não da nossa vontade. Assim, nós precisamos ouvir o povo, mas também dar conta do nosso fazer. Assim como também sendo interlocutora das ações, junto às ações do Executivo. E quando nós estamos aqui discutindo políticas públicas para as mulheres, não estamos dizendo que as mulheres são uma categoria que se sobrepõe às outras demais parcelas da sociedade. Mas para dizer que o Brasil é um país que importou uma legislação, quando invadido foi, que sempre tratou as mulheres na perspectiva de desigualdade e subalternidade. E, por isso, essas condições que são históricas e jurídicas colocam as mulheres ainda em situação de extrema vulnerabilidade em relação a direito. Como Ludmila disse, nós não vamos discutir apenas a questão da violência, mas, infelizmente, a violência é um fator que perpassa toda a vida da mulher, haja vista que a Bahia apresentou um número de quase 300 mulheres assassinadas no ano 2020, Luma. E nós precisamos discutir a emancipação plena das mulheres. E, para fazer isso, nós vamos construir juntos e juntas, convidando, inclusive, os homens a se somarem conosco na luta, nos ouvindo, construindo junto. Porque aqui o time está se formando para cobrar isso. Então, vou passar aqui para a Luma, para que ela possa falar um pouco sobre a produção legislativa e do fazer aqui na casa, para que fique claro que alguém que disse aí de discurso eu estou cheio, é exatamente por isso que nós estamos dialogando, para dizer que os homens não têm direito de agredir ninguém, muito menos um evento da Casa Legislativa, no dia tão emblemático que é o 8 de março. Para dizer que nós, nessa sociedade, não vamos tolerar esse tipo de prática, quer seja de quem for a prática. Então, vamos passar aqui para a vereadora Luma, para mostrar que na história da emancipação política de Alagoinhas, o conjunto das 4 vereadoras já produziu mais marco do que toda a história dessa casa, Ludmila. Fique à vontade, Luma. Obrigada, Jussi. E pegando um pouco da sua fala, e aí falando um pouco mais sobre essa questão da violência, né? Acaba que a violência passa por tudo que a gente discute com relação aos direitos das mulheres. Um comentário como esse é um comentário violento, né? Um comentário violento porque inviabiliza a nossa movimentação, né? Tenta inviabilizar, na verdade, porque nós estamos aqui e permaneceremos. Mas é uma tentativa de tornar menos importante e menos significativo o que nós estamos tentando e buscando construir a partir dessa casa de uma forma conjunta, de uma forma coletiva. Então, não é apenas discurso, são práticas. Nós estamos aqui trazendo práticas, ações. Temos menos de 3 meses de funcionamento no Legislativo, estamos enfrentando uma pandemia. Muitos trabalhos tiveram que ser interrompidos ou adaptados, mas nós estamos aqui, porque acreditamos que essa data não é uma data apenas para você receber uma flor, uma data para você receber um poema, e não é uma data que significa apenas um dia, mas é uma data que representa a nossa luta diária. E nós temos que aproveitar desse momento para justamente tornar ainda mais visível, dar mais voz ainda àquilo que nós estamos buscando, que é simplesmente a garantia do nosso direito sendo cumprido.
Então, é muito importante que a gente fale sobre isso e que a gente reforce, né, os tipos de violências que existem. Né? Não é só a violência física, existe a violência também de outras maneiras que tentam nos afetar de várias formas. E é falando um pouco também sobre isso, né, que eu gostaria de falar um pouco sobre a Procuradoria da Mulher, que temos a expectativa que na próxima sessão a gente possa estar colocando em votação nessa casa. Né? A Procuradoria da Mulher foi um projeto de resolução que a gente deu entrada aqui no dia 4 de fevereiro, no primeiro dia de sessão dessa legislatura, e tem o grande objetivo de ser mais um instrumento de luta, né? Partindo agora de dentro da Câmara Legislativa. É muito importante a gente falar sobre a importância de tornar essa casa cada vez mais significativa para a sociedade. Infelizmente, vivemos um momento em que a política está desacreditada. E, passando por isso, nós temos uma população que também desacredita dos seus representantes. Então, qual é o nosso objetivo aqui dentro? Fazer com que a Câmara Legislativa se torne forte enquanto instituição também. A Procuradoria da Mulher é uma iniciativa que parte da Câmara, uma instituição que estará estabelecida aqui dentro, para tratar diretamente sobre não apenas casos de violência doméstica, não apenas casos de violência contra a mulher. Receberá, sim, esses casos e dará encaminhamento aos órgãos responsáveis, mas também terá papel fundamental e necessário na construção de diálogo com o Poder Executivo, na fiscalização também das ações do Poder Executivo com relação a políticas públicas voltadas para as mulheres, na realização de movimentos e ações de conscientização da nossa população sobre temas que estejam relacionados à mulher. E quando eu falo sobre esses temas, eu falo de diversos temas que nos relacionam, desde o empreendedorismo, desde a nossa saúde, desde a educação, passando pela parte de discutir também o acesso à educação para os filhos de mães solteiras, mães que muitas vezes deixam de trabalhar para cuidar dos seus filhos e, diante disso, acabam ficando dentro de casa e vulneráveis também à violência patrimonial. Então, é uma série de discussões que são urgentes e necessárias, e a Procuradoria da Mulher vem justamente nesse caminho para fortalecer uma pauta que precisa ser ainda mais discutida e que precisa ser abraçada. E a construção desse projeto, ele engloba todas as 4 vereadoras eleitas aqui no nosso município, com o objetivo também de que ele passe e seja pensado por todas elas. Algumas pessoas podem não saber, mas digamos que em algum momento, em alguma legislatura, nós tenhamos menos mulheres, por exemplo. É importante deixar claro que o programa, esse projeto, não deixará de ser feito. Mulheres servidoras da casa podem ocupar esse espaço lá na frente, caso isso venha acontecer, mas eu espero que não. Espero que, a partir dessa legislatura, a gente possa cada vez mais ocupar esse espaço aqui dentro e que cheguemos em um momento em que tenhamos a equidade, que tenhamos a igualdade de espaço sendo ocupado por nós mulheres aqui dentro da Casa Legislativa. E, para dar continuidade a isso, é necessário falar sobre a importância do diálogo com o Executivo, principalmente, e é por isso que é importante nós termos aqui a representação da secretária de Assistência Social, porque será um diálogo frequente, será um diálogo que precisa ser estabelecido para que ações possam ser feitas de forma efetiva e acompanhada. Gente, falando sobre isso ainda, gostaria de falar também sobre a questão da transparência. Quando nós falamos e discutimos políticas públicas para as mulheres, nós também falamos sobre recurso público sendo destinado para essa luta, para que isso seja efetivado. E, diante disso, é necessário que a gente fale sobre a transparência, porque nós precisamos que todo esse recurso, tudo que está sendo investido com relação ao foco da política pública para a mulher, também venha a ser publicizado, também venha a ser dado como visível para a população, para que a população possa acompanhar o que está sendo feito com esse recurso. A vereadora Gilce Cardoso, inclusive, tem a iniciativa do Fundo das Mulheres, e ela vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, ela mesma vai poder explicar para vocês, mas é muito necessário que a gente fale sobre recurso público e transparência na execução do recurso público, porque é dessa forma que se deve fazer política também. É dessa forma que a gente fortalece e aproxima também a população. Uma grande dificuldade e uma grande lacuna, na verdade, que a gente busca ainda nessa legislatura romper é justamente aproximar a população para que ela fique por dentro de tudo que acontece na Casa Legislativa e que, dessa forma, ela também acompanhe as ações do Executivo através da nossa atuação. Então,
Aproveito esse momento para, inclusive, parabenizar a todos vocês que estão nos assistindo e aproveitando desse momento para poder acompanhar os nossos trabalhos, o que temos desenvolvido e o que nós estamos propondo através dessa discussão, desse diálogo aqui junto com vocês e as meninas aqui presentes. Obrigada. E todos que estão nos assistindo podem ficar à vontade para enviar também perguntas. Vamos ler os comentários daqui a pouco. Eu estou aqui na condição de mediadora do debate. Agradecer a presença também na nossa live das equipes do CRAS, CREAS, que estão aí participando ativamente. Mais uma vez, agradecer também ao presidente da casa, né, pela sensibilidade e explicar que as sessões ordinárias da casa retornam na próxima quinta-feira, no dia 11. E vamos falar agora com a nossa vereadora Jaldice Nunes, que também vai falar um pouco sobre o fazer legislativo dela e de como essa produção legislativa auxilia no sentido de garantir direitos das mulheres no nosso município. Inclusive, das mulheres mães solteiras que acabam atuando como mães e pais de seus filhos e que estão em situação de extrema vulnerabilidade nesse período da pandemia. Fique à vontade, Jaldice. 18h25. Porque senão ela fica olhando para a gente adiantar. A Luma quase nem... Ai, meu Deus, eu disse, desacelera, Luma. Estava muito rápido. Mas, gente, vocês puderam observar que existem pautas, secretária, que são pautas em comum. Vão ser pautas que aqui não vai ter a dita mãe da criança. Não é uma pauta de Jusce, não é a pauta de Luma, de Raimunda, vai ser uma pauta de todas as 4 vereadoras. E aí eu quero falar um pouco dessa questão da produção legislativa, que eu fiquei bastante satisfeita, né, de ter o apoio de todas as vereadoras em alguns desejos, em alguns sonhos, que é sobre a Casa de Apoio em Salvador. Nós precisamos, Ludmila, estar discutindo isso, né, ter uma casa de apoio para as pessoas que fazem tratamento fora do domicílio, pessoas que saem no TFD 5 da manhã e que só vai fazer o procedimento 5 da tarde, precisam de um lugar para ficarem acolhidos, ou até para passar uma noite. Tá? Então, a gente precisa estar discutindo, e aqui foram vários vereadores, não só vereadoras, mas vereador também assinou essa indicação para que o prefeito possa estar viabilizando isso. Nós visitamos também o Centro de Prevenção ao Câncer. Alagoinhas é uma cidade grande, é uma cidade com tantos casos oncológicos, e a gente precisa, secretária, garantir que tenhamos um centro de prevenção ao câncer, de próstata, de mama, de útero, um centro de prevenção ao câncer. E, inclusive, que seja seguida a lei, cumprida a lei dos 60 dias. A partir do momento do diagnóstico, essas pessoas, o SUS dá 60 dias para que comece a fazer um tratamento. Precisamos abraçar essa causa de ter um centro de prevenção do câncer. Essa unidade móvel, aumentar para que a gente possa atingir essas áreas descobertas. O Centro de Valorização à Vida de Alagoinhas. Nós entramos aqui com essa indicação. Vocês bem sabem como tem sido difícil esses dias de pandemia, essa carga de energia, esse turbulão de emoções, e a gente precisa tratar da nossa mente, porque as pessoas elas estão adoecendo. Adoecendo por conta do Covid, adoecendo porque tem cirurgias eletivas que não estão sendo feitas, né, agravando os casos, tratamentos interrompidos. Mas, além de tudo isso, as pessoas estão ficando doentes da mente. As pessoas estão em pânico, as pessoas estão sem fé, estão com medo, estão desiludidas. E a gente precisa começar a pensar uma Alagoinhas preparada para, pós-pandemia, ter essas pessoas juntos, seja em parceria com as faculdades, né, em parceria com as secretarias, todos juntos, precisamos começar a discutir a saúde mental do nosso município. E aí, é algo que mexe muito comigo, e eu digo que cada vereador aqui, apesar de ter as pautas em comuns, né, cada vereador ele começa a dar um pouco de identidade, de cara do seu mandato.
E uma das coisas que mexem muito comigo é a questão do empreendedorismo. Por ser filha de camelô. Meu pai começou a vida com minha mãe, vendendo nas feiras livres tecido. Minha mãe aposentada do comércio, meu pai aposentado do comércio. E se vocês podem observar, todo mundo que me conhece sabe que eu nunca paro de vender alguma coisa. Eu tenho esse espírito mesmo de camelô, de empreender, de comprar, de vender. E o empreendedorismo, secretária, eu acredito que é uma ferramenta grande para alavancar, né, a economia do nosso município. Nós temos aqui em Alagoinhas uma casa de empreendedor que funciona de uma forma muito precária. Nada a ver com o que tem que ser. Nada a ver com o que tem que ser o exemplo, o padrão do Sebrae. Precisamos revitalizar a Casa do Empreendedor. E precisamos também colocar a educação empreendedora e a educação financeira na escola pública. É preciso estar na grade curricular do município de Alagoinhas, como em Juazeiro, que as crianças aprendam a comprar, a vender, a negociar, porque a relação de trabalho mudou. Não existe mais essa questão de empregador, empregado. Cada dia que passa, o emprego está mais difícil, os concursos estão mais difíceis. E hoje existe o MEI, que é o microempreendedor individual. Para você dar uma aula hoje em um curso técnico, a diretora diz logo, você tem MEI? Por que MEI? Porque você vai emitir uma nota fiscal para receber o pagamento de professora referente à quantidade de horas aulas dada. Então, você emite uma nota fiscal. Então, essa relação de trabalho mudou e a gente precisa fomentar o empreendedorismo desde as crianças, reativar a Casa do Empreendedor e dar vida às nossas praças através de feirinhas de empreendedorismo, seja do artesanato, seja o empreendedorismo rural, o jovem, as pessoas da terceira idade. A gente precisa fazer com que essas pessoas comecem a comprar, a vender, a trocar. Quantas vezes na central de abastecimento eu via no final de feira, Luma, no sábado, as pessoas trocando. Eu tinha um frango que não vendi, você tinha as verduras e, no fundo, no final do dia, a gente trocava as nossas mercadorias. E cada mãe de família, e a gente sabe fazer muito bem isso, todo mundo ia para a sua casa com sua feirinha feita. Porque a gente, no final, eu vi eles trocando as mercadorias de forma sábia. Então, a gente precisa começar a discutir essas feirinhas de empreendedorismo nas praças, até porque é uma medida de segurança. A partir do momento que você dá vida à praça, o meliante não está na praça, porque quem está é a família. E é o lugar onde está gerando renda. Então, a gente precisa começar a tratar o empreendedorismo como algo sério. E quando eu falo de empreender, não é só empreender em comprar e vender. Empreender na carreira. A SEMAS, através da qualificação profissional, pode fazer com que as mulheres possam investir na carreira dela. A gente precisa defender um centro de intermediação de mão de obra de autônomo. A faxineira, a lavadeira, a passadeira, o piscineiro, o jardineiro, o cuidador de idoso. Aonde essas pessoas no nosso município têm um cadastro para que, de um lado, esteja o usuário do serviço e, de outro lado, esteja o trabalhador, para que cruze as informações e a gente ter o serviço. Essa semana eu fui deixada na mão. Eu estava com a faxineira contratada e, de repente, faltando 15 minutos, ela disse, já eu não tenho como ir. E aí, para a gente encontrar uma pessoa de última hora, mas será que Alagoinhas não precisa de um serviço municipal de apoio ao trabalhador autônomo, que a gente possa pegar um telefone, ligar, ou então a gente tenha no aplicativo, que hoje é tudo, né? Analisar e imediatamente contratar uma pessoa para ser substituída, para ganhar sua diária? A gente não vai pegar uma pessoa que vai na porta e colocar dentro de casa sem referência. Mas a prefeitura ela tem como fazer um programa com cartas de recomendação, com todo o estudo social, para que a gente possa intermediar a mão de obra do autônomo. Então, assim, eu tenho certeza que nós iríamos avançar muito. Porque aqui, agora, eu estou vereadora, eu não sou, eu estou vereadora. Apesar de ser oposição ao prefeito, eu não sou contra a cidade. Eu vou estar aqui de uma forma responsável e dando a mão e torcendo para que as coisas aconteçam.
Porque nós precisamos estar aqui nesse espaço lutando pelo direito da população, pelo direito das mulheres. Não é simples e também não é tão bom a gente acordar 1h da manhã, 2h da manhã para socorrer uma pessoa. A gente vai porque precisa, não vai deixar morrer. Mas o que a gente precisa, secretária, é que as pessoas, quando cheguem na maternidade, sejam atendidas sem precisar uma vereadora ligar, sem precisar uma vereadora sair de casa 1h da manhã e ir lá. Por quê? A vereadora vai e a pessoa é atendida. E a pessoa vai sozinha e não é atendida. A gente precisa estar aqui discutindo política pública, direito, e não favor. Político que faz favor aqui, favor ali, é político que não quer compromisso com a população. Então, só para concluir, deixa eu ver meu tempo aqui, porque ela é dessas. Eu estou na condição de presidente da Comissão de Ética e Disciplina dessa casa. Nós já estamos organizando o Manual do Vereador. Estaremos dando entrada para uma nova reformulação do regimento interno. Mostrar ao vereador, de fato, o que é que o vereador tem que fazer nessa casa. Fizemos uma CI para o presidente, e aí eu quero parabenizar Cleto da forma que ele tem conduzido a presidência dessa casa, para alguns projetos que o Legislativo fiscaliza, a questão da visita das comunidades, das associações, das escolas, para conhecer o funcionamento dessa casa e estreitar esse relacionamento da população com o político, porque é muito triste, minha gente, vocês que estão acompanhando essa live, é muito triste para nós que somos políticos e acreditamos na política como uma forma de transformar a cidade e a vida das pessoas, a gente ser tida como mentirosa, como trambiqueira, né? Então, a gente precisa realmente mudar essa realidade de que política é coisa de quem não presta. Política presta e é lugar de gente direita que trabalhe muito. E nós, 4 mulheres, iremos provar isso para vocês. Muito obrigada. Nossa, que a vereadora deu o recado aí, inclusive até usou o tempo que Luma não utilizou, ela usou. Eu quero fazer um esclarecimento que essa live, infelizmente, estamos nesse período de pandemia. Como nós não tínhamos como fazer um grande evento, que é o que todas nós gostaríamos, resolvemos fazer essa live justamente para mostrar a importância da atuação das mulheres nesses espaços de poder e da política, aqui com essa atuação e com essa iniciativa da bancada. Então, por isso, a ausência dos demais vereadores aqui, porque a live é delas mesmo, né? A nossa sessão solene, que aí toda a casa está convidada, se dará no dia 30 de março. Já convido a todos também para fazer o acompanhamento virtual do evento. E nós vamos homenagear as mulheres que estão trabalhando na linha de frente do combate à pandemia na área da saúde, desde a higienizadora até aquela que trabalha na gestão dos serviços de saúde. Quero também fazer mais uma vez um agradecimento a todas vocês que estão aí participando. Quem tiver perguntas também para as meninas e para a Ludmila, pode enviar, que eu vou estar aqui fazendo. Agradecer a presença de César, da Alterma, Walterlícia, e fazer um agradecimento também às mulheres aqui da casa que estão na gestão, Denise, que é diretora, nossa diretora administrativa, Mariana e Bruna, que tocam aqui a comunicação institucional, Lenaldo Simões, que também está aí na live. E a política pública para as mulheres, ela pede, ela urge que seja transversal. E que pense de forma interseccional o seu fazer. E não é possível planejar a política sem ouvir as pessoas. Então, por isso que ela está aqui hoje. Inclusive, as demandas de saúde que um internauta colocou aí, é algo que tem sido fruto de debate, objeto de debate nosso, das 4 vereadoras, incansavelmente nesta casa, e que nós sabemos das dificuldades advindas da crise do Covid e que são intensificadas, sobretudo, nas questões de saúde, que, para além do Covid, outros agravos de doenças acontecem, mas também com a intensificação da grave crise econômica que vivemos. Então, por isso que nós estamos com ela aqui hoje, Ludmila Ficina. Ludmila, que já é companheira da Rede de Proteção à Mulher, vítima de violência.
Já discutimos, inclusive, a questão do fundo, que já é um grande avanço. Porque não é possível a equipe técnica, por melhor que seja, por mais qualificada e bem intencionada que seja, se nós não garantirmos recurso, orçamento público para o desenvolvimento de todas essas políticas que estamos aqui falando. Então, vou passar para ela, para que possa falar um pouco sobre as perspectivas dela enquanto secretária nessa questão da garantia e ampliação dos direitos das mulheres no nosso município. Fique à vontade, Ludmila Ficina. Primeiro, eu quero elogiar cada uma, viu? Porque vocês estão trazendo, eu estou só aqui anotando para tentar responder. E, assim, primeiro eu vou falar um pouquinho, para vocês que estão aí assistindo, sobre a Secretaria de Assistência Social. Porque, às vezes, as pessoas acham que nós trabalhamos isolados. Não, nós trabalhamos em conjunto. Primeiro porque homem, mulher, filhos, filhas, estão todos envolvidos. Então, a Secretaria de Assistência, nós fazemos um conjunto como um todo. Então, nós já fazemos, na verdade, esses trabalhos, e aqui eu fiz algumas anotações. Nós pensamos, enquanto Secretaria de Assistência, para esse ano de 2021, onde a gente possa colocar um novo CRAS. Por que um novo CRAS? A nossa equipe fez um planejamento e nós queremos atender cada bairro de Alagoinhas. Por quê? Nós temos um CRAS em Nova Brasília, nós temos um CRAS em Santa Terezinha, Boa União e Riacho da Guia. E os outros? Os outros bairros, o que é que nós podemos fazer? Então, nós já estamos planejando, tá, um novo CRAS. Nós já estamos planejando alguma padaria comunitária que a gente possa, nós estamos fazendo primeiro um estudo social para que a gente possa alocar essa padaria ou também, tá, uma outra, vamos dizer assim, uma outra fábrica onde as pessoas possam tanto fabricar quanto vender aquele seu determinado produto. Coloquei também aqui, queria também trazer para vocês, nós já implementamos, então foi a nossa primeira implementação desse ano de 2021, nós implementamos o NAD. O que é o NAD? O NAD é o Núcleo de Atendimento e Desenvolvimento Institucional. Nós estamos dando suporte, principalmente ao terceiro setor, que seja vinculado à área social, para que eles tenham um entendimento. Exemplo, no município de Alagoinhas, às vezes as pessoas me param na rua e dizem assim, mas Ludmila, Alagoinhas tem vários lares. Por que só 7 recebem recurso, Jússi? Só 7 recebem recurso porque alguns não têm, infelizmente, ainda o conhecimento para poder legalizar. Então, nós sentimos essa necessidade e, vamos dizer assim, colocamos o quê? Esse né, vamos dar um exemplo, que não está legalizado, nós já estamos trabalhando para que a gente possa regularizar. Então, nós colocamos, foi nossa primeira implementação, foi vinculada ao terceiro setor, tá, nesse ano, para que a gente possa realmente dar esse suporte. Todo mundo sabe que esse momento de pandemia, as pessoas se questionam muito. A Secretaria de Assistência Social está conseguindo dar esse suporte através dos benefícios eventuais, né? A segurança alimentar? Sim. Desde o ano, nós completamos 1 ano de pandemia, e desde o ano passado nós fazemos esse trabalho e continuamos. Tá? Só que nós continuamos de uma forma através do cronograma. A gente sabe que o governo ele suspendeu, nós estamos muito restritos, mas mesmo assim a gente colocou, nós divulgamos aí um telefone para aquelas pessoas que realmente estejam passando por situações, né, emergenciais, mas nós estamos fazendo por conjuntos habitacionais. Então, como os nossos CRAs estão abertos, os conjuntos habitacionais estão dando esse suporte. Então, nós estamos indo em loco para que as pessoas elas não saiam. Então, fizemos já o Núcio Pereira e já fizemos o Linha Verde. E, assim, sucessivamente, nós vamos tentar trabalhar em toda a Alagoinhas. Tá? Isso, gente, para que vocês entendam, não é uma coisa aleatória, não. Tá? Foi através de um plano de contingência, que foi através da aprovação do Conselho e encaminhado para o Conselho Estadual. Então, existe uma resolução. Tá? Então, está tudo legalizado. Existe uma resolução, que é 011, onde todos podem até ter acesso para que veja que as coisas elas não acontecem de uma maneira aleatória. E, sim, existe um acompanhamento. Tá?
eu fiz algumas anotações e assim achei bastante interessante, né? Jaldice trouxe a parte da saúde mental, né? A parte da saúde mental é algo que realmente é crítica, e isso eu também fico com essa emoção, que é um turbilhão de emoções. E acho que nós, e estou muito feliz, desde o momento onde eu trago para que nós, enquanto mulheres, possa cada vez mais reformular. Existe o PPA que nós podemos sentar juntas, e queria colocar aqui, devido à colocação de Jusce, aquelas pessoas que se sentem desacreditadas. Se juntem a nós. Venha junto. Procure Jaldice, procure Luma, Raimunda, Jusce, os outros vereadores, Ludmila. Eu tenho certeza que todas nós aqui estamos para escutar. Eu acho que a escuta é um ponto fundamental. E queremos sim. Eu costumo dizer que as pessoas que tenham algo interessante, que queiram dialogar, vão até a secretaria, né? Conversem comigo, porque eu acho que essa é a construção. Então, nós podemos sim construir o nosso PPA, né? E colocar, eu anotei aqui, referente à saúde mental, que a gente pode debater junto à Secretaria de Saúde. Eu tenho certeza que nosso coordenador, Moacir Lira, ele vai estar de braços abertos para poder nós fazermos algo em conjunto, junto com as faculdades. Eu, que também leciono na Faculdade Santíssimo, posso estar convidando, tá? Me coloco à disposição a Moacir. Como Jusce, nós já fizemos um trabalho junto com os homens, né? Para a gente fazer um trabalho junto com os homens enquanto faculdade também, aqueles homens que são agressores, o que a gente poderia estar trabalhando. A parte do empreendedorismo eu achei interessantíssimo. É algo que nós já tínhamos até discutido, e aí eu quero colocar para que vocês tenham conhecimento. Na semana passada, nós recebemos e discutimos algumas empresas, onde um dos pontos que nós colocamos foi o seguinte: nós não queremos só cursos. Nós vamos fazer uma pesquisa de mercado. Dentro dessa pesquisa de mercado, nós vamos ver o que é que hoje, Alagoinhas, mesmo no momento de pandemia, nós estamos contratando essas pessoas, para que não faça simplesmente um curso para ter um certificado e ficar em mão. Então, nós estamos fazendo o quê? Vamos fazer uma pesquisa, um estudo, e logo após essa pesquisa de estudo, nós vamos colocar a parte da educação financeira. O que seria isso? Se você está, e as pessoas acham que o curso de pizza, né, vamos dar um exemplo, é algo onde eles têm o desejo, vamos fazer esse curso de pizza, mas vamos ter uma hora de carga horária de 2 horas ou 3 horas, vamos ver a partir da demanda, para dizer por quanto você vai vender esse produto. Quanto você vai gastar dos materiais para que você possa comercializar. Tá? Então, nós vamos implementar essa parte da educação financeira no momento da negociação dos cursos. Tá? Outro ponto aqui que eu estava pensando aqui, vocês estavam trazendo, eu estava tentando colocar. A Secretaria de Assistência ela está diretamente ligada à situação de vulnerabilidade. Né? Então, o que nós cada vez mais tentamos fazer é que a gente tente amenizar. Nem tudo pode ser a Secretaria de Assistência, porém, me coloco à disposição para fazer intersetorial, tá? Para que a gente possa trabalhar, sim, em conjunto. Então, é no momento onde a gente diz, política pública é direito, direito sim. E a partir do momento que a gente passa aqui para poder discutir, para mim foi algo assim fantástico quando eu recebi vocês na secretaria e onde eu disse, o mês de março, como é algo que nós temos que se adaptar, não será só rodas de conversa, que também é algo importante, mas sim vamos elaborar, e deixo aqui bem claro que nós aqui estamos construindo algo para vocês. Então, nós estamos o quê? Observando, nós estamos tentando alocar situações onde ainda não foram resolvidas, para que a gente possa realmente crescer. Né? Então, nós estamos reformulando essa pasta também de mulheres. Já sentamos para que seja cada vez mais de uma maneira eficiente. Não sei se toda a população ela tem conhecimento, mas o município tem o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, onde a gente tenta dar o maior, vamos dizer, a melhor acolhida e conforto, né? Tanto com assistente social, psicólogo e advogado, mas que não é só isso.
Eu acho que a gente tem que estar juntas, trabalhando muito mais. Eu coloquei aqui alguns pontos e me coloco assim que vereadoras, vereadores, deputados que queiram encaminhar emendas acima está de portas abertas para que a gente possa trabalhar, sim, em conjunto. O que é que a gente pode levar para essa população? Porque não é só as mulheres que são vítimas de violência, mas aquela mulher que chega e diz, estou desempregada, o que é que eu faço? Então, eu preciso ter esse conjunto com as outras secretarias. Eu preciso ter um conjunto com o próprio comércio. Então, eu preciso de ajuda de vocês. Então, se hoje um empresário está assistindo, que amanhã diga, poxa, vai surgir uma vaga. Será que eu não posso entrar em contato com a secretaria e diga, Ludmila, você tem como selecionar, né, uma mãe de família que sustenta e é sozinha, vou falar aqui mesmo no popular, para que a gente possa compreender e que a gente possa fazer esse encaminhamento, sim. Então, eu acho que chegou a hora de, principalmente hoje, 8 de março, da gente se unir cada vez mais. Mas não é só as vereadoras, né? Então, é como um todo, é a sociedade, para que a gente possa cada vez mais interagir, para que a gente possa cada vez mais trabalhar. Eu não vou conseguir trabalhar sozinha se elas não estiverem junto comigo, se vocês não tiverem. Eu acho tão importante quando uma pessoa denuncia algo para melhor. Por que é que eu estou querendo dizer isso? É porque, às vezes, é uma mulher que está sendo vítima. E que a saúde mental, nesse momento, ela não consegue nem se locomover, vamos dizer assim. E aí, o que é que a gente faz? Nós vamos estar, sim, fazendo os encaminhamentos da melhor forma possível. Então, eu me coloco aqui à disposição. Eu assinei algumas coisas. O diálogo, eu acho que ele é de suma importância, porque, através do diálogo, nós vamos fazer o diagnóstico, e aí, sim, a gente consegue fazer as nossas ações. E nós podemos, como já sentamos, continuar, né? Estamos, para vocês que estão aí, eu tenho certeza que daqui a uns dias nós vamos estar em outro momento colocando as ações que nós estamos pretendendo, tá, para a comunidade, mas que isso aqui não fique só nessa discussão. Eu quero também sentar com vocês e a gente está interagindo com as outras secretarias para que a gente possa trabalhar em cima dessa melhoria, tá? Eu acho que falei demais, mas tudo bem. Fique à vontade, Ludmila. Eu tenho algumas perguntas aqui feitas para você, mas, antes disso, eu quero falar de algo bem importante. Agradecer aí ao Jackson Santos, do site Comando da Notícia, que parabeniza as mulheres representadas pelas vereadoras de Alagoinhas. Ângela Maria diz que no dia de hoje, que se comemora o Dia da Mulher, estamos sendo bem representadas. Obrigada, Ângela. Jackson faz aqui uma pergunta sobre o CRAS, para funcionar quando? Eu acredito que ele está se referindo aqui ao novo CRAS, daqui a pouco a secretária responde. E Anderson pergunta sobre a questão das cestas básicas. Aí a secretária explicou aqui que fez um trabalho de cadastro diretamente em 2 comunidades, mas aí ela pode, mais uma vez, aí tirar a dúvida. E Edeusuíta faz uma pergunta sobre o acolhimento às pessoas com deficiência mental e transtornos mentais do nosso município, que aqui é uma demanda para a Secretaria de Saúde, mas que a transversalidade pede que, enquanto Secretaria de Assistência também dialogue, né, com todas as demais secretarias, a secretária também pode fazer aí um breve comentário. Eu vou tentar, se eu esquecer de alguma, você me fala. Sobre a parte do benefício eventual, né, que é a parte da alimentação, nós já fizemos o cronograma. O cronograma ele já foi feito. É porque as assistentes sociais precisam ir em loco, precisam realmente averiguar se as pessoas estão dentro, tá, dos pré-requisitos. Então, primeiro nós fizemos no Nus Pereira, nós já fizemos e já entregamos. Fizemos no Conjunto Linha Verde, também já fizemos e já entregamos. Paramos essa semana devido ao decreto. Então, ainda estamos numa situação bastante complicada, mas pedimos a Deus que a gente retorne na outra semana. Mas, mesmo assim, nós divulgamos, que eu vou abrir aqui, um card, onde a gente deixa os nossos telefones todos
sobre avisos, tá? Então, tem o 3422-4545, tem o 99807-8521 e o 3423-8371, que depois eu também posso deixar. Outra coisa que me perguntou sobre o CRAS, o novo CRAS, a previsão é que seja julho, tá, desse ano. Nós só estamos ainda fazendo a parte da pesquisa, aonde, de fato, nós vamos implementar. Sobre um ponto que Ju se perguntou, que é a parte da acolhida. Isso também nós já discutimos, tá? Nós vamos fazer uma parceria com a comunidade terapêutica. Tá? Essa comunidade terapêutica são para as pessoas com substâncias psicoativas. Então, vamos ver uma forma do acolhimento, tá? Através dessa parte dos dependentes químicos. Nós estamos só vendo a parte orçamentária. Do mesmo jeito que aconteceu, eu queria trazer aqui para vocês, o município, no ano passado, nós recebemos um recurso onde abrimos 4 casas de acolhimentos para pessoas em situação de rua, que nunca teve no município de Alagoinhas. Por que nós colocamos 4? Porque esse recurso ele veio destinado para que ficassem em uma mulheres, em outro homens, em outro casais, e aqueles que tivessem com suspeita do Covid. Mas nós... o município hoje ele assume integralmente uma unidade, tá? Então, se fosse por esse repasse, nós não poderíamos ter mais. Porém, o município vai continuar com uma unidade, tá? Eu quero deixar aqui bem claro. Então, ele deixa de ser financiado pelo governo federal e passa a ser totalmente através dos recursos próprios do município, tá? Então, nós não vamos fechar, são as pessoas em situação de rua. Hoje, elas recebem 6 refeições diárias, existem todo o suporte. E aí, vocês podem estar me perguntando, de sempre as pessoas me perguntam, mas, Lude, eu vejo de vez em quando algum venezuelano, e assim sucessivamente. Gente, todo mundo tem direito de ir e vir. Não é Ludmila que vai dizer, você precisa sair da rua. De jeito nenhum. Nós não podemos agir dessa forma. Nós abordamos, sim, com todo carinho e atenção. Nós abordamos e utilizamos, sim, a escuta e o diálogo, mas cada um tem direito de dizer, poxa, eu não quero. Eu gosto de ir para a rua, onde nós chamamos que são os andarilhos. Então, por isso que, às vezes, possa ser que vocês ainda encontrem pessoas ainda no município. Porém, nós hoje estamos com a casa de acolhimento, onde fazemos toda a abordagem, que também é vinculado ao nosso CREAS. Eu acho que eu respondi todas. Agora, para passar aqui para as meninas, até para poder fazerem também, né, esses questionamentos junto à secretária, mas antes disso, dizer, porque tem algumas perguntas, dentre elas falando sobre assédio. A Lei Federal de 2018, conhecida como a Lei de Importunação Sexual, que é a Lei 13.718, garante a toda e qualquer mulher que possa denunciar qualquer ato de assédio que ela sofra. Seja o assediador político ou não, né? Porque é o que a pessoa coloca aí. Então, toda e qualquer violência contra as mulheres precisa ser denunciadas. Inclusive, chamar mulheres de loucas. Isso é uma forma de violentar as mulheres simbolicamente. E, então, não adianta elogiar as mulheres. Nós estamos dizendo que estamos trocando elogios por respeito. Porque toda vez que uma mulher se coloca e se posiciona, não pode ser chamada e taxada de nervosa, porque ela está se posicionando de forma firme. Então, nós não corroboramos com nenhum tipo de violência, seja simbólica ou real, contra nenhuma mulher. Então, o nosso fazer aqui, nós estamos há 2 meses de mandato, e as vereadoras estão apresentando aqui ações reais daquilo que é responsabilidade nossa, na condição de fiscalizadoras, mas também na condição de legisladoras desse município. Faremos toda e qualquer fiscalização, não apenas a Secretaria de Assistência, mas a toda a Prefeitura, mas também iremos reconhecer toda vez que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer. Então, eu quero, inclusive, registrar aqui, Ludmila, que eu que acompanho, você sabe disso, a gestão há 4 anos, deixando claro que sou oposição à gestão, como já eu disse, mas não à cidade, mas uma oposição com responsabilidade, sobretudo com respeito às pessoas.
Não dá, então, para no Dia Internacional da Mulher, que nós estamos fazendo uma live histórica com a presença de 4 mulheres, achar normal atacar a secretária que aqui está. Então, vou passar agora para a Luma para fazer a intervenção e a pergunta também à secretária. Obrigada, Jussi. Você foi perfeita e necessária na sua fala. Estou aqui acompanhando também os comentários nas redes sociais e é necessário que a gente tenha respeito, né, que seja respeitada a nossa fala. E nós iniciamos justamente falando sobre isso, sobre a questão da violência e que ela acontece de diversas formas e não podemos aceitar que falas como essa sejam ditas, né, sobre nós e sobre a nossa atuação aqui dentro. Essa live é um momento importante e é necessário demais que a gente reforce isso para as pessoas que estão nos assistindo, que essa live é um momento importante porque nós estamos aqui de forma unida e conjunta, falando e discutindo política pública, não só para a mulher. Vocês viram que nós trouxemos outros temas, diversas outras questões também estão sendo debatidas, porque nós também sabemos falar sobre outras pautas. Então, é muito fundamental que o respeito exista. E, dessa forma, nós reafirmamos que nós precisamos e queremos respeito. Com relação à pergunta, secretária, eu gostaria de saber, na verdade, um pouco mais, entender um pouco mais sobre o funcionamento do NAD, né, que foi, inclusive, anunciado aqui por ela, entender muito mais como vai funcionar, né, quem são as pessoas ali, o corpo técnico, né, que ficará à frente, né, se tem previsão, né, de quando ele será ativado, né, e entender um pouco mais também, na verdade, saber um pouco mais se vocês colhem dados relacionados, por exemplo, temos algumas mães solteiras, né, se vocês fazem esse tipo de acolhimento, se vocês têm levantamento de dados dessas mulheres, né, que são solteiras, mas que também precisam de um provento, muitas vezes recorrem à assistência social para que possa dar algum suporte para ela, para a casa dela. Inclusive, hoje estava escutando na rádio, estava escutando a 95 FM, e uma mãe, justamente nessa situação, se encontrando sem possibilidade de ter uma casa, né, e pedindo socorro a alguém que pudesse ajudá-la com seus filhos, que pudesse encontrar um espaço para que ela pudesse ter um lar. Então, como é que condiciona, né? Como é que funciona esse tipo de acolhimento por parte da secretaria, o que tem sido feito nesse momento de pandemia com relação a isso? A secretaria ela já trabalha com os benefícios eventuais, tá? Esses benefícios eventuais são assistentes sociais, porque a gente entende, através da lei do SUAS, que os assistentes sociais que precisam fazer esses acolhimentos. Através desse acolhimento, aquela pessoa vai dizer o que é que está passando, nós vamos colocar o endereço, vamos escutar e vamos fazer em loco, tá, essa pesquisa. Fazendo essa pesquisa, por isso que às vezes as pessoas dizem assim, alguém está precisando de alguma situação, Lud, eu tenho logo o cuidado de ver quem é essa pessoa, me passa o endereço, porque às vezes são pessoas que já são acompanhadas ou pelos nossos CRAs, ou o CREAS, ou o CRAM. Então, esse acompanhamento é feito. Se ela chega lá e vê que realmente é uma pessoa que está passando por uma determinada necessidade, às vezes, acima ela não pode ajudar, porque não está dentro do pré-requisito. Mas, mesmo assim, nós fazemos os outros encaminhamentos. Exemplo, chegam pessoas lá referente à área da saúde. Eu não vou deixar aquela pessoa retornar. E aí sim, o nosso assistente social, as pessoas que estão fazendo o primeiro contato, que é a nossa acolhida, entre em contato com a secretaria ou os responsáveis para que a gente possa fazer esse encaminhamento. Sobre o NAD que eu falei, que você também perguntou, existe hoje, nós sentimos a necessidade e fizemos uma pesquisa, porque todos nós sabemos que o terceiro setor, não são todas as pessoas que são remuneradas, né? Existem muitas pessoas voluntárias. E nesse momento também de pandemia, as pessoas também estão com medo, então estão com determinado receio. Então, através do nosso fluxo que nós já estamos acostumados, nós sentimos a necessidade de colocar um advogado, tá, que entendesse da parte do terceiro setor, dentro da legalidade, que pudesse ir em loco. Então, nós hoje temos, se eu não me engano, 8 lares de idosos. E a gente está dando esse suporte não só para lares de idosos, que eu estou dando esse exemplo, mas tudo que esteja vinculado ao social. Então, ele pode ir lá, ele vai fazer realmente o primeiro contato, vai ver o que é que precisa e a gente vai estar fazendo todos os acompanhamentos. Então, a gente sentiu necessidade, principalmente dentro desse corpo técnico, além da assistente social, que nós já temos, mais a parte do advogado, porque ele vai entender principalmente da parte do estatuto,
né? Aquilo que tem que realmente ser feito para a legalidade. E, se eu não me engano, você me fez outra pergunta. Eu respondi? E só sobre a colheita de dados. Sim, nós estamos agora terminando de fazer esse parâmetro dessa coleta de dados, principalmente através do CRAS, da padaria comunitária. Então, nós fazemos, sim, um levantamento constante, até porque, só para vocês entenderem, através dos benefícios eventuais, a gente tem um relatório. Então, a gente tem uma noção, sim, daquilo onde é que a gente possa ajudar e colaborar. Aproveitar também aqui e mandar um forte abraço para a Jacilene Almeida, professora que muito contribuiu para as lutas das mulheres também aqui no nosso município. Em relação à zona rural, que Anderson coloca, nós, inclusive, chamamos uma audiência pública para discutir desenvolvimento rural sustentável, com a participação de todos aqui na casa. Já tivemos um encontro com o secretário da Agricultura, ou seja, nós não estamos aqui apenas no discurso, nós estamos falando, fazendo, produzindo e cobrando ações efetivas. Volto a dizer que nós temos 2 meses de mandato e nós temos muito a apresentar do que nós já fizemos pela comunidade de Alagoinhas. Já o disse, fique à vontade para fazer a pergunta aqui à secretária. Nós estamos encaminhando para o final da live, mas ainda faremos as considerações finais de todas as presentes. Respeito, né? Que palavra para a gente fechar essa live. Respeitar as nossas histórias. E as pessoas que estão nos ouvindo têm que entender que hoje, Luma, Jusce, nós estamos autoridades constituídas pelo povo. Foi o povo que nos colocou aqui e nos deu um mandato, a representatividade para estar nessa casa lutando pelo direito do povo. Eu não irei fazer pergunta, eu acho que até por conta do tempo, mas eu quero dar algumas sugestões, Ludmila. Primeiro, qualificação profissional. O que é que nós vemos na política normal, a politicagem? Vem a verba para qualificar a população do município e o prefeito e o gestor prefere qualificar 2.000 pessoas, entregar o certificado, e esse certificado não tem nenhum tipo de validade, não gerir a empregabilidade do trabalhador, tá? Ser um pedaço de papel a mais na gaveta. E aí eu convido a você estar refletindo, convidar as empresas, os setores de RH das empresas, e acabar com essa historinha de que Alagoinhas não tem mão de obra qualificada. A gente precisa entender, e o RH tem que dizer, o que é que o povo precisa saber fazer para ocupar tal e tal vaga. E a gente precisa destinar esse dinheiro público para qualificar, tendo em contrapartida a garantia da contratação. Aí sim, a gente não vai desperdiçar dinheiro público. Quando você falou a respeito aí, e a gente falando sobre empreendedorismo, claro, empreender não é tão fácil, tem gente que tem dom, mas é algo que pode ser desenvolvido. Mas se você faz um pano de prato e você pinta, você faz uma pintura no pano de prato, você tem que calcular, Júcio, o preço de venda. Quanto foi o tecido, quanto gastou de fita, quanto gastou de tinta, para que você também não tome prejuízo. Porque tem muita gente, quando fala assim, não me fala empreender. Por quê? Eu tentei fazer uma coisa e deu errado. Em vez de aumentar a minha renda, eu tomei um prejuízo e ainda fiquei com o meu nome sujo. Então, a gente precisa preparar as pessoas para empreender. E, em relação à qualificação profissional, ter esse cuidado. E uma outra observação, Ludmila. Ainda que o prefeito seja o retado, traga várias fábricas para Alagoinhas, junto com as fábricas, vai vir um grande índice de tecnologia. E aí a gente vai esbarrar nessa questão da mão de obra que não está qualificada. E a maioria das fábricas traz lá de São Paulo, do Rio, de Feira, as pessoas para ocuparem alguns cargos. E vejam só, a gente anda nas fábricas e parece um cemitério. Não vê gente, não vê povo. A tecnologia, ela tem, a cada dia que passa, assustadoramente substituindo a mão de obra da nossa gente. Mas eles não têm o poder de substituir a criatividade.
o empreender, o criar, o ressignificar. E a gente precisa abraçar esse potencial do nosso povo para gerar renda através da criatividade, dar suporte para essas pessoas. E aí, a sugestão é, não esqueçam da central de abastecimento. Não ali é um lugar, um equipamento público onde mais emprega no nosso município. Não esqueçam que Alagoinhas, você chega no Barreiro, Santa Terezinha, Petrolar, toda garagem de casa, Ludmila, hoje é um negócio. Um vende cachorro-quente, outro vende beiju, outro colocou um salão, entendeu? Então, as pessoas estão começando a entender e vocês precisam, junto com nós aqui, as mulheres, desenvolver ferramentas para amparar essas pessoas, porque elas estão fazendo a parte dela, elas estão querendo se movimentar, elas estão querendo. E a gente precisa desse suporte. Todas as casas, hoje, tem uma pessoa que vende um beiju, uma fruta, tá? Um geladinho gourmet, uma pizza brotinho, e a gente precisa estar, do ponto de vista de setor público, lutando por política pública de geração de emprego e de renda para essas pessoas. Obrigada. Então, eu, partindo aqui para o final, fazer um agradecimento especial ao vereador Luciano Almeida, pelo que eu vi aí, o único vereador que acompanhou a live, então merece todo o reconhecimento. E Thor, também o vereador Thor. Então, vou passar para a secretária para que ela possa fazer suas considerações finais, para depois passar aqui para as vereadoras. Mais uma vez dizendo que essa live é uma live de iniciativa da bancada feminina da Casa Legislativa, que a vereadora Raimunda Florencio só não se faz presente porque está doente, mas que estamos juntas e alinhadas no fazer enquanto mulheres diversas, mas na luta pelo direito de toda a sociedade alagoinhense. Fique à vontade, Ludmila. O que Jaldice colocou foi o que eu tinha comentado na semana passada. Nós já discutimos, tá, com alguns representantes, para que a gente possa fazer realmente essa parceria e, principalmente, colocar essa parte financeira. Eu queria aqui terminar, gente, plagiando, tá? Não sei se vocês conhecem, Tati Zanella. Ela diz o seguinte: você, mulher, não precisa de um dia para ser lembrada. Vamos à luta. Brilhe em dias escuros, que destrava mares do machismo e do preconceito, que dá vida às novas vidas e semeia afeto por aí. A transformação ela tem que ser constante, que sempre abra os braços e o coração para mais um. Amiga para todas as horas, várias faces de uma só pessoa, uma só heroína. Não desista dos seus sonhos. Eu, você, nós mulheres. Me coloco novamente aqui à disposição enquanto secretaria. Em vez de você estar pensando que não pode ser feito, junte-se a nós. Junte-se a nós que estamos aqui e queremos cada vez mais utilizar a palavrinha transformação. Eu só tenho a agradecer a Deus. Estou à disposição também, agradeço pelo convite e feliz Dia das Mulheres. Obrigado, secretária. Vou passar agora para... Jaldice, né, fazer já as considerações finais dela e também a mensagem aí do Dia da Mulher, final do Dia da Mulher. Quero agradecer, parabenizar a vereadora Jusce por ter conduzido de uma forma, né, tão profissional essa mediação da nossa live. Eu espero que essa seja a primeira de tantas outras lives aqui nessa casa, através da bancada feminina. É uma ferramenta que teremos que estarmos nos adaptando a essa questão online. A gente não sabe quando isso tudo vai passar e a gente precisa avançar. Precisamos trabalhar, precisamos avançar. A gente não pode parar. Então, parabenizar todos, agradecer a Denise, a todos daqui da Câmara, os meninos que estão aí, e agradecer principalmente a você que ficou até agora nas redes sociais, nos acompanhando e dando esse voto de confiança, de credibilidade, de reconhecimento, e a gente só tem realmente a agradecer. Me sigam também aí nas redes sociais, no Instagram, vai ser um prazer muito grande ouvir vocês, receber uma mensagem e responder vocês. Muito obrigada. Vereadora Luma Menezes.
Eu queria só trazer o comentário, né, e reforçar, na verdade, o que já foi dito por Jaldice e a secretária. Um comentário de Rosemary, que ela diz que o Fórum Baiano de Aprendizagem está firme e forte para auxiliar nesse processo relacionado ao empreendedorismo. E os adolescentes e jovens precisam ser inseridos no mercado de trabalho. É muito importante a gente falar sobre isso e reforçar também que nós demos entrada a um requerimento de audiência pública para discutir justamente sobre essa questão do inserir a juventude, né, e discutir sobre o acesso ao mercado de trabalho, o acesso à profissionalização dos nossos jovens na nossa cidade. E, com certeza, vocês verão essa audiência pública acontecendo juntamente com essas mulheres que estão aqui agora falando com vocês. Então, agradeço a todos que acompanharam do início ao fim, que chegaram durante o caminho já acontecendo a live, mas eu quero agradecer a todas e todos vocês e desejar um feliz Dia da Mulher para todas as mulheres que nos assistem, desejar força, desejar garra para permanecer lutando. A gente sabe que o dia a dia não é fácil, nós passamos por diversas situações e desafios no ser mulher, mas que vale a pena. Que a nossa vida seja inspiração de luta para todas que estão ao nosso redor e que aqui dentro nós possamos juntas ser inspiração para todas vocês que acompanham o nosso trabalho e que estão aqui também contribuindo para que a gente consiga avançar. Vou fazer um merchan também, minha rede social, Luma Menezes, para que vocês também possam acompanhar tudo que a gente está fazendo durante esses próximos 4 anos. Acompanhe também sempre o Instagram e o Facebook da Câmara, onde passam as sessões plenárias, para que vocês fiquem por dentro de tudo que acontece por todos os parlamentares. Boa noite. Então, como já disse Ludmila também, para terminar, eu vou ficar de pé. Eu quero, mais uma vez, agradecer a todos vocês que interagiram conosco. Também agradecer mais uma vez ao presidente da casa, Cleto, que esteve, inclusive, em uma agenda em Salvador, na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, com as 4 vereadoras do município, tratando sobre intermediação, interlocução de ações que beneficiem o conjunto da sociedade e as mulheres alagoenses. Quero agradecer mais uma vez a direção da casa, desde a fotógrafa, mas também as meninas que trabalham na comunicação, Bruna e Mariana, a Denise, mulher quilombola, negra e diretora muito competente desta casa. Agradecer a Ludmila Ficina por estar aqui, por se colocar à disposição para o debate, porque é obrigação nossa, enquanto homens e mulheres que estamos na vida pública, fazer dialogando. E, para concluir, dizer que nós estamos inaugurando um outro momento, uma nova forma de fazer. E para alguns é difícil reconhecer isso, mas nós, mulheres, precisamos avançar. Como é que nós vamos encontrar a unidade nas lutas, mesmo tão diferentes que somos? A diversidade explica a nossa existência. Nós somos mulheres diversas aqui, defendemos proposições diversas, mas é preciso se unir em defesa da sociedade e em defesa da ampliação do direito de todas. Então, nada tem passado despercebido dessas 4 mulheres. Estamos aqui levantando a mão uma das outras, debatendo a cidade, que é esse nosso papel. Então, nós estamos discutindo a requalificação da central de abastecimento, desenvolvimento econômico, retomada da economia, melhoria na assistência à saúde no nosso município, a mobilidade urbana, o transporte público, também é pauta das 4 vereadoras, a questão da educação, da saúde e também do desenvolvimento social. É nosso papel, é nosso fazer. Mas não podemos esquecer que nós precisamos inaugurar também, na nossa cidade, uma outra forma de fazer política. Não dá para permitir mais esse debate que desqualifica pessoas e que utiliza da misoginia para desqualificar mulheres em cargos públicos. Nós não vamos tolerar isso. Não importa se nós somos ou não do mesmo grupo político, ou somos ou não do mesmo partido, quando você estimula, quando você naturaliza violência contra a mulher, seja qual for, você está estimulando violência contra você mesma. Então, as pessoas, se quiserem questionar, as vereadoras, a secretária, têm todo o direito de fazer, desde que faça isso tecnicamente. Não falando dos corpos, dos relacionamentos,
ou dizendo que está nervosa, que é louca, que é sobre isso, e é por isso que nós estamos aqui, para lutar para que um outro momento seja possível na nossa sociedade. A luta das mulheres não é uma luta contra os homens, é uma luta por uma sociedade melhor para todos, com respeito entre as pessoas. Então, Ludmila e equipe, fica aqui o meu agradecimento, nosso agradecimento, enquanto bancada. Mais uma vez dizer que Raimunda Florencio só não está presente aqui porque está acometida de um agravo à saúde dela, mas que conte com a bancada que está, você sabe disso, lá na secretaria, cobrando, fiscalizando, mas nós queremos o desenvolvimento da cidade. Então, conte com a gente para poder construir políticas públicas efetivas para o bem de toda a população. Então, com isso, encerramos aqui, convidando para a próxima sessão, eu me senti o presidente agora, convidando para a próxima sessão, na próxima quinta-feira, às 15 horas, participem, cobrem, questionem. É direito. Direito não pode ser tratado como favor. Dessa forma, nós vamos qualificar a política, mas qualificar também o controle social. A internet não é terra de ninguém. Então, muito obrigado a todos e a todas. Tenham uma excelente noite e não esqueçam que hoje é dia de luta. Março é um março de lutas que a secretária não falou aqui, até pelo tempo corrido, mas dizer que uma série de ações, de planejamento de ação para resolver vários problemas sinalizados por pessoas aí na live. Já tem uma agenda, né, conjunta das vereadoras e da secretaria para planejar possíveis intervenções de melhoria. Então, obrigado a todos e boa noite.